Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra quem tá me assistindo. Eu sou o Gabriel, esse é o Isso é Santos. E, gente, queria abordar um pouquinho um assunto com vocês que tá tendo muita reviravolta no Santos, cara. Muita informação batida, né? Muita coisa tá batendo, muita coisa não tá batendo. Tem gente falando uma coisa, outras pessoas falando outra. Gente, quando a gente dá uma informação na internet, quando a gente solta alguma coisa, faz um vídeo como eu tô fazendo agora, pra internet, um canal que você busca ter credibilidade, o essencial é você dar aquilo que você acha que é o correto. Mas você nunca pode afirmar, obviamente sem ter o 100% de certeza sobre aquilo que você está falando, cara. A internet é feita de credibilidade. A quantidade de inscritos que você tem, quantos likes você recebe, ou quão importante você é no mundo das mídias sociais depende principalmente de você ter credibilidade. E eu não tô falando só de internet, eu tô falando de mercado de trabalho, né, eu digo, no ambiente profissional, dentro de casa, no ambiente acadêmico, qualquer lugar que você precisa ter para as pessoas te ouvirem e você tem importância, é você ter credibilidade, é óbvio. E não dizendo que, cara, as pessoas mentem na internet, que isso acontece, mas não dizendo que a informação que eu vou dar hoje é uma mentira. Mas que, cara, todas todas as informações elas são contrárias, pelo que a gente está vendo, sobre técnico, sobre demissão, sobre contratação, elas não estão batendo. Alguém aí tá furando, entendeu? Alguém aí não tá dando a resposta certa. E não pode nem ser uma mentira, mas sim uma fonte ruim, entende? Quando alguém dá uma informação. E vamos para a informação de hoje, gente. O Varanda Futebol Debate, não sei se vocês conhecem, que é um lugar, né, que é um canal no YouTube que fala sobre o Santos apenas. O Varanda Futebol Debate fala só sobre o Santos. E eles são um lugar que tem credibilidade, é aí que tá, entendeu? Eles têm credibilidade. Tem o Marcão, que é o cara que até narra os jogos do Santos quando tem. Ele não mostra a imagem, claro, mas ele faz aquela transmissão ao vivo no YouTube em que ele só narra o jogo. Tem um repórter mais jovem também do Varanda. Tem. Esqueci o nome do outro rapaz lá, o mais velho, que também comenta legal os jogos do Santos. Cara, é um canal muito bom, que tem credibilidade e eu costumo acompanhar. De vez em quando eu dou uma acompanhada. E o que acontece? Eles afirmaram, de acordo com as fontes que eles têm, é claro, que o Quinteiros está contratado. Sim, depois de todo esse problema que a gente teve recentemente, falando que o Quinteiros ia renovar com o Vélez, que não tinha sentido ele vir pro Santos, que realmente as negociações não existiram e o Marcelo Teixeira tá falando abobrinha, de acordo com eles, de acordo com a fonte deles, é claro, não tem nada disso. Ele está contratado e seria anunciado depois do fim oficial da temporada na Argentina, da temporada do Vélez Sarsfield. E ele seria, né, anunciado agora no domingo, ou pelo menos depois desse domingo, segunda, terça, quarta, ou seja, depois desse jogo que o Vélez vai jogar, que seria no sábado, né? Seria ontem no caso. Aconteceria também que ele não foi nesse jogo do sábado, de ontem. Ele acabou não indo. Eu não vi o resultado ainda do Vélez, eu vou conferir daqui a pouco. Mas ele não foi pro jogo. Por quê? De acordo com ele foi pro casamento da filha dele. Assim, cara, realmente, isso é difícil de acontecer. Lá eles vai jogar como se fosse uma Supercopa da Argentina. E eu não sei se é esse o nome, eu não cheguei a ver. Mas, cara, é muito difícil um treinador não disputar um título pela equipe, ele não ir. Então, ou seja, seria o motivo, ou talvez o casamento da filha, ou também, né, tipo, ou ele foi pro casamento já sabendo que tinha uma renegociação avançada com o Santos, então ele falou, pô, vou pro casamento, eu acho que não vai ter mais por que eu participar desse jogo aqui do Vélez, já que eu não vou ficar. Ou então, foi só uma coisa que a imprensa inventou, que eles inventaram de casamento da filha, porque ele já tá fechado com o Santos, vamos dizer assim. Então, cara, tamo na dúvida. Porque tem muita gente falando que não acertou, tem o Varanda falando que acertou, tem muita conversa também dos diretores do Santos, até porque, ó, o Wagner Frederico, cara, na live dele, teve outra entrevista com o Marcelo Teixeira e lá, o que, que ele disse? Mesma história de sempre. Ele falou até com uma tranquilidade, cara. Ele fiquem de boa, fiquem tranquilos, que já temos técnico sim. Então ele confirma, cara. Ele não rebateu. Ele confirmou, já temos técnico sim. Contrariando muito do que as pessoas acharam que ele falaria. Que ele poderia até se desculpar por ter confirmado algo que não aconteceu. Ele confirma, ele está convicto que o técnico já existe.
E aí a gente fica na berlinda, cara, porque a gente não sabe o que dizer pra vocês, pra galera que acompanha o Santos pelas mídias sociais, pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Instagram, quer saber as notícias do Santos e aí fica perdido. En- Engana. A imprensa ela não engana, né? Ela tenta transmitir isso pro torcedor. E às vezes o torcedor recebe essa informação, fica ansioso e não é isso. É muito complicado essa situação. Tá cada um falando uma coisa, essa é a verdade dentro do Santos. E cara, saiu até agora uma história do Santos tá querendo contratar o CEO do Botafogo. O nome dele, se eu não me engano, é Pedro Martins. Só que assim, gente, teve aquela história também do Alexandre Galo ser demitido. Aí vocês falam, Alexandre Galo então sairia para chegar nesse Pedro Martins? Não, porque o Alexandre Galo é diretor de futebol. O Pedro Martins é CEO. Se ele viesse pro Santos, será que ele viria para ser CEO? Quem é CEO no Santos? O Paulo Brax. Então qual que é a relação também que foi feita? Então o Alexandre Galo sairia para para ficar o para sair o Alexandre tanto nome que até me confundo, que o Paulo Brax viria para ser diretor de futebol e o Pedro Martins chegaria para ser CEO. Cara, a gente não sabe nem se o Alexandre Galo vai ficar mesmo, se ele vai sair. Lembra o último vídeo? Eu dei até algumas informações que, de acordo com a imprensa também, ele ficaria, tava confirmado que ele não sairia, que ele fica. Cara, reviravolta pra todos os lados. A gente fica perdido. A gente só vai saber realmente disso nas próximas semanas, quando realmente acabar essa história, ou quando o Santos contratar um técnico, ou o Santos contratar um novo diretor de futebol, ou um novo CEO, ou anunciar, ou o Vélez dizer que renovou com o Quinteiros. Cara, a gente tá realmente perdido, tanto os torcedores quanto a imprensa. Eles não sabem pra onde vão. Eu me encontro nos dois lados, não que eu tenha já formado, sou jornalista, não. Mas eu tô aqui, eu tô tentando participar desse bolo aí de pessoas que acompanham o Santos. É complicado, cara, porque esse tipo de coisa acontece e a gente fica perdido, definitivamente. Mas quando a gente passa uma informação, a gente tem que ter 100% de certeza. Foi por isso que eu abordei isso no início do vídeo, cara. Então, gente, só que, tá, por que o Galo seria demitido se o Santos já tem um técnico? Entendeu? Então, eu não sei o que tá acontecendo, simplesmente. E teria sido. Quem que seria, né? O cara que pediu esses reforços? Galopo, Zé Rafael, Eric do Atlético Paranaense, o Luizão do Novo Horizontino. Cara, é muito nome que foi escolhido. E o Teixeira falou que foi o próprio técnico que pediu. Seria o Quinteiros? Cara, e como é que ele pediria técnico se ele acha que ele vai renovar com o Vélez? Porque o que o Vélez falou foi que já está encaminhada a renovação com o técnico. Então a gente fica sempre nessa, gente, porque o Santos é uma loucura, o Santos é uma bagunça. Bom, mas eu espero voltar aqui e estar errado, né? Eu prefiro que o Santos me desminta e diga o porquê que todo mundo, toda a imprensa está errada em achar que o Gustavo Quinteiros não é do Santos. Eu prefiro chegar aqui e falar, Santos contrata Gustavo Quinteiros. Mas é isso, gente. Eu volto daqui a pouco, ou mais tarde, ou talvez não hoje, até porque eu tenho muitos compromissos hoje, talvez eu não consiga fazer outro vídeo pra vocês. Mas quando sair mais alguma informação, vocês podem ter certeza que eu vou estar aqui pra falar sobre isso e sobre o Santos. Até o próximo vídeo, família. Isso é Santos.